A paz do Senhor, bom dia. Começando mais um Semeando Amor, aqui nos Semeadores da Palavra, deixando aqui algo da parte de Deus. E hoje é um dia que estamos muito gratas a Deus por mais um dia de vitória, onde muitos não tiveram este privilégio no dia de hoje, e o Senhor nos deu graça. Então hoje é dia de nós dar as mãos e dizer: só o Senhor é Deus. Vou estar falando hoje sobre um jovem que passou por muitas injustiças, e o tema desta mensagem é fé em meio às injustiças. E vou estar explicando um pouco sobre este jovem, a qual ele teve muitas injustiças, mas ele alcançou vitórias recalcadas, transbordantes e sacudidas. E esse jovem se chama José. A palavra do Senhor aqui em Gênesis 39, o 2 e depois o 9. O 2 diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E o 9 diz: Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendou, senão a ti, porquanto tu és a mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Aleluia! A palavra do Senhor diz que nós enfrentamos de uma crise. A sabedoria divina é indispensável. A esposa de Potifar, ela não conseguiu seduzir José, que resistiu à tentação, afirmando que isto seria um pecado contra Deus. José não disse: eu estaria magoando você, ou estaria pecando contra Potifar, ou eu estaria pecando contra mim mesmo. Sob pressão, tais desculpas são facilmente racionalidades. O pecado sexual não é somente entre dois adultos que consertem, né? O ato da desobediência contra Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre nós vencer e nós ser sempre obediente a Deus, porque José, ele evitou o máximo a mulher de Potifar. Ele recusou suas investidas e finalmente dela fugiu. Algumas vezes apenas tentar evitar a tentação não é o suficiente, precisamos fugir, né? E frequentemente o caso das tentações sexuais. E o diabo, ele está aí com os pratos, porque ele sabe, né, do seu ponto fraco. Mas hoje é dia de nós fortalecer, nós ter nossa fé em meio às injustiças, né? A família de José, Jacó era o pai de José, e sua família era constituída pelos filhos de Lia e os 2 filhos de Raquel, José e Benjamim. Levemos também em conta os filhos da serva Zilpa e de Bila. Jacó amava José e lhe presenteou com uma túnica colorida. Essa túnica de várias cores revelava uma posição favoritíssima. O favoritismo de Jacó por José gerou algumas crises na família. Uma família dividida não pode resistir às crises. Por isso, ame os seus filhos de modo altruísmo e igualitário, evitando qualquer tipo de preferência. Porque a inveja, né, dos irmãos de José fez coisas terríveis, né? O que fez com que os irmãos de José fossem tomados pela inveja e o ódio. Fossem tomados pela inveja. Existem duas razões principais. As primeiras estão no fato de José denunciar ao pai as más ações cometidas por seus irmãos. Certamente os irmãos viam José como um traidor. A segunda razão estava no fato de José ser um sonhador. Em seus 2 sonhos, José aparecia em uma posição de honra. O importante é ressaltar que, embora a família de Jacó estivesse enfrentando a crise de favoritismo, né, do ódio, da inveja e da falsidade, ela era parte dos desígnios de Deus para a formação de um grande povo. Deus, ele não pensa como nós e não julga segundo os critérios humanos.
Sua justiça e seus desígnios são perfeitos, embora sejamos injustos e imperfeitos. Aleluia. Que nós venha meditar, que nós venha ter fé em meio à tribulação, em meio à crise, que nós venha ter fé e acreditar que não vai ser nenhum que vai estragar os nossos sonhos, né? Certa noite Deus deu um sonho a José e o moço precipitadamente contou o seu sonho a seus irmãos. Nem sempre, meus amados, podemos partilhar todos os nossos sonhos. Alguns devem ser guardados no coração até que se cumpra integralmente. José, ele tornou a sonhar e mais uma vez relatou o sonho aos irmãos e ao pai. Os sonhos de José foram dados pelo Senhor e um dia cumpriria, fidedignamente. Se Deus tem dado a você, meus queridos, um sonho, guarde em seu coração e guarde, pois no tempo do Senhor vai se cumprir. Não te preocupe, não te preocupe. Alegra teu coração, venha ter sabedoria para administrar a crise, venha ter sabedoria para administrar as injustiças que são cometidas, se porventura foram cometidas com a tua vida, venha ter sabedoria para que você venha ter êxito, para que você venha acatar todas as adversidades e você venha ter vitórias, porque Deus, ele é fiel. Como vocês viram, os irmãos de José lançou José em uma prisão, lançou José em uma cisterna. José foi caluniado, mas José não negou a sua fé em meios difíceis. José obedeceu a Deus. Veio ao espírito da pombagira ali na mulher de Potifar para tirar a paz, para tirar a fidelidade de José. Talvez você esteja vivendo nos dias de hoje igual a vida de José, mas Deus manda você aquietar o seu coração e você ter fé em meio às injustiças, você vir ser uma pessoa próspera, que você não venha negar o nome de Jesus por prazeres momentâneos, que Deus, ele venha te fortalecer. Vivemos em um mundo de hoje que, meu Deus, o pecado está contaminando, mas nós estamos aqui como os homens e mulheres de Deus para estar pregando as boas novas e nós está lembrando aos vossos corações que Deus é fiel, Deus cuida, Deus, ele cuida daquele que vai até o fim, que não nega a sua cruz. Então que você venha se fortalecer nesta manhã, que você venha ter um exemplo como José, que mesmo na cova, da escravidão, José, ele não negou o nome de Cristo. Ele sempre, aonde José chegava, José, ele teve um bom exemplo, ele fazia boas obras. José na prisão, ele fez a diferença. E você, o que você tem feito nos dias de hoje? Deus, nesta manhã, ele tem bênção para te entregar, mas Deus, nesta manhã, ele está te fortalecendo. Deus está te lembrando dos sonhos de José. Deus está te lembrando da história dele, para que você venha a ser uma pessoa próspera, para que você não venha viver em crise, de escravidão, que você venha ter sabedoria para administrar os teus problemas e que você venha ser uma pessoa do bem. Amém, meus queridos? Fica na paz do Senhor e não esquece de estar orando por mim, que eu estarei orando por você. E quero que você saiba que esse áudio não está chegando no teu lado de qualquer jeito. O Senhor, ele está com você, ele está comigo. E Deus, ele que tem me instruído, aleluia. Todos os dias ao amanhecer eu pergunto para Deus: Senhor, hoje eu vou falar de quem? E o Senhor coloca no meu coração. Porque, amados, nós aprendemos com José que o sofrimento pode moldar nosso caráter, levar nós a ser bem-sucedidos em todas as áreas de nossas vidas. O sofrimento nos ensina a lidar com circunstâncias adversas. Cada episódio na vida de José fazia parte dos desígnios de Deus. Então, meus queridos, que todas as dificuldades pelas quais passamos, quando estamos no plano divino, são para os ensinar. Deus, ele preparou o espírito de José para as crises que enfrentaria e para que pudesse desfrutar de uma posição privilegiada no Egito.
José não esqueceu de que Deus estava com ele, não só na humilhação, mas também quando exaltado diante dos homens. Amados, é uma história muito linda. Convido a você para estar lendo. Leia a história de José e venha refletir e venha pedir graça a Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Uma ótima semana na paz de Cristo. Bom dia.